nome é Mércia Leite de Souza, eu sou médica, trabalho com acupuntura e dor. Estou aqui para falar sobre a abordagem multidisciplinar do paciente com dor crônica. É necessário que se saiba, quando se aborda a dor, os conceitos relacionados à dor. A dor não é apenas um sinal ou apenas um sintoma. A dor é uma experiência sensorial e emocional. Por isso foi cunhado um conceito de dor em 1979 pela Associação Internacional para Estudo da Dor, que é utilizada até hoje. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associado a um dano real ou potencial de tecidos e descritas também em termos de tal dano. Ou seja, a dor não está ligada apenas ao dano real. Ela existe e ela perpassa por uma experiência das emoções. Tudo que circunda um paciente com dor interfere na sua capacidade de sentir a dor. Por isso é sempre dito que a dor do outro não é a minha dor. Com a evolução histórica do estudo da dor, algumas teorias importantes foram associadas à modulação da dor. Uma dessas teorias é uma teoria do portão ou teoria da porta. Essa teoria ela trabalha a modulação da dor, ou seja, a capacidade que o paciente tem de modular ou de diminuir a sua dor. Essa teoria ela foi cunhada por dois psicólogos, Mesek e Wall, em 1965. E ela é conhecida como a teoria de controle da porta da dor. E esse termo porta ele foi adotado para descrever os mecanismos de parada da dor, não a nível periférico, mas a nível de medula espinhal. Ou seja, a dor ela não é apenas localizada na periferia, mas ela tem uma ascensão a nível de medula espinhal e posteriormente cérebro. E a teoria da porta ela reforça uma velha prática de que, após uma queda, você passa a mão no local em que você sente dor e há um alívio da dor. É até uma prática histórica dos nossos avós, no qual, se eu tenho um dano, eu faço a fricção da região machucada e eu tenho alívio da dor. Isso porque, na teoria da porta, as fibras grossas estão relacionadas ao tato, e se você faz uma fricção, você vai fechar esse portão a nível medular, a nível de uma substância chamada substância gelatinosa, que é uma substância que libera substâncias analgésicas, como as endorfinas e os opioides endógenos. Portanto, a dor ela não é só periférica, a dor ela tem um trajeto periférico medular até chegar ao encéfalo. Um outro conceito muito importante de dor é o conceito da dor total. A dor total é uma dor que está relacionada não só à sensação de dor, mas tudo o que a cerca. Portanto, se você tem dor constante, você precisa de controle constante. A dor crônica ela está relacionada à mudança total da vida cotidiana dos indivíduos e ela põe em xeque muitas vezes até a vontade de viver. De acordo com o conceito de dor total, a dor não pode ser separada da personalidade, do ambiente do paciente. Como qualquer doença crônica e fatal, o ambiente do paciente ele interfere sobremaneira na sensação de dor. Portanto, a gente percebe que a dor não é só um sintoma, não é o fato do paciente queixar-se de dor que você não precisa levar em consideração o hábito de vida, o estado psicológico desse paciente, a interação desse paciente no seu meio ambiente. Portanto, a dor ela não pode ser dicotomizada. Angústia, família, condições sociais, crenças e atitudes, tudo isso tem que ser unido e isso interfere nos mecanismos e capacidade de sentir a dor. Então é necessário que se tenha essa visão global da dor e não apenas dor como sintoma, para que nós possamos entender melhor a dor. Porque na verdade, quando eu recebo um paciente com dor, eu não estou recebendo só um sintoma, eu estou recebendo uma série de fatores que somados podem levar à perpetuação de uma dor. Por que estudar a dor?
Por que abordar a dor? A importância no estudo da dor. A dor tem sido uma das grandes preocupações desde os primórdios da humanidade. A dor, ela é um fator bíblico, ela é um fator considerado de religiosidade. Nós podemos entender a dor em algumas culturas como castigo, como punição. Ele é um sinal de alerta. A dor tem uma percepção individual. Cada indivíduo tem um limiar de dor. É necessário que se entenda isso. Se nós formos fazer um levantamento em qualquer serviço médico, 80% da população mundial procura atendimento médico com queixa de dor. Por isso, a dor foi considerada o 5º sinal vital, como frequência cardíaca, pulso, frequência respiratória e temperatura. A dor hoje é considerada um 5º sinal vital. Por que 5º sinal vital? Porque a dor consegue ser mensurada. Você consegue mensurar a dor. Por isso, ela deve ser vista como um sinal vital. Como os pacientes lidam com sua dor? Como é que se recebe um paciente que tem dor? Principalmente o paciente portador de dor crônica. Primeira coisa que acontece é a automedicação. Todo paciente com dor, primeiro ele já fez uso de remédios caseiros, chás, beberragens, recomendações de parentes que já tiveram dor, recomendações do uso de medicações por vizinhos, amigos, representantes de medicação, outros pacientes que já tiveram sintomatologia semelhante. Então, esses pacientes já não chegam totalmente mexidos, eles já fizeram o uso de várias medicações, de vários remédios caseiros, então ele não é um paciente que vem à virgem de tratamento. Se essa dor não melhora, o que ocorre com esse paciente? Ele procura um serviço de saúde, ele procura emergências, ele procura UBS, postos de saúde, ou seja, ele procura um médico. Como eu abordo esse paciente? Um paciente que já vem automedicado, um paciente que muitas vezes já passou por emergências. Então, a necessidade da visão da dor como 5º sinal vital. Eu não posso dizer para o paciente, a sua dor não tem cura, você tem que conviver a sua vida toda com isso. Porque nós vimos anteriormente que é uma sensação subjetiva, que a dor, ela perpassa pelas experiências emocionais. E o fato de você dizer a um paciente, essa sua dor não tem mais cura, ela interfere de uma forma muito contundente no caminhar desse processo doloroso. Por que é difícil tratar corretamente a dor? Porque que existe uma dificuldade de abordar um paciente com dor. Primeiro, a falta de conhecimento sobre a dor. O que se sabe é que a dor é um sinal. Algumas patologias cursam com dor, mas não se sabe fazer uma avaliação abrangente da dor. Não se sabe que o tratamento da dor, ela utiliza métodos multimodais, ou seja, ela é multidisciplinar. E isso não é bem entendido. Uma outra coisa que não é bem entendida são as dimensões da dor. A dimensão sensorial, a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva da dor. Uma coisa também que prejudica muito o tratamento da dor são as atitudes inadequadas dos profissionais. Existem aqueles pacientes que nos procuram toda semana. Então, esses pacientes são aqueles pacientes que estão sempre com dor. Os pacientes fibromiálgicos são pacientes poliqueixosos, são pacientes que sempre vão estar nos consultórios, vão sempre estar precisando de atendimento para a sua dor. E as atitudes dos profissionais de saúde e não receber esses pacientes com a acolhida necessária também faz com que as dores se tornem difíceis de ser tratadas. Uma outra coisa que faz muita diferença são os recursos. Os recursos inadequados para controle eficaz da dor, através de métodos baseados em evidência, através da educação em dor, através de aconselhamento sobre os difíceis problemas de dor, a falta de pesquisas, isso faz também com que a dor seja tratada incorretamente. A falta de analgésicos, principalmente analgésicos opioides, e o preconceito do uso dos analgésicos opioides faz com que muitas dores possam se cronificar e o uso inadequado do opioide, ou mesmo o medo do uso,
pelos tabus que existem em relação aos opioides, faz com que não só o médico, mas toda a equipe que trabalha com os pacientes com dor não possam fazer o manuseio correto da dor. Em uma equipe de estratégia de saúde da família, como planejar? A negociação e planejamento são vitais na abordagem da dor. É preciso conversar sobre a dor, conversar em equipe, e essa equipe tem que conversar com o paciente, conversar com os cuidadores desse paciente, conversar com a família desse paciente. A dor, ela tem que ser entendida, e a primeira instância que tem que fazer o entendimento dessa dor é a equipe que vai tratar com a dor. Não existe preparo dessa equipe para receber essa dor. Geralmente o paciente é encaminhado diretamente ao médico, e quando passa pelos outros profissionais, nem sempre esses profissionais estão preparados para receber esse paciente. Então, geralmente, os pacientes portadores de dor crônica são pacientes que já passaram por vários especialistas. E esses especialistas, em algumas instâncias, já lhe disseram que sua dor é crônica, que não tem cura. Um outro bordão muito comum na abordagem do paciente com dor é o fato de atribuírem ao psicológico, ou seja, você tem uma dor psicológica. Todas as dores crônicas têm um envolvimento psicológico, porque uma das fases da fisiopatologia da dor é a percepção. E a percepção passa pelo encéfalo, passa pelo sistema límbico. E o sistema límbico é o local de armazenamento das emoções. Portanto, todas as dores, elas têm um componente psicológico. Isso não quer dizer que essa dor seja psicogênica. A dor psicogênica é diferente da dor psicológica. Na dor psicogênica, o paciente pode ter um comprometimento psiquiátrico. E esse comprometimento psiquiátrico pode ser a causa dessa dor. Mas os pacientes, em sua grande maioria, ouvem sempre isso. A sua dor não tem cura, a sua dor é psicológica. Então, há necessidade de uma negociação e planejamento entre a equipe da estratégia, para que eles possam saber receber esse paciente. Para que eu possa receber esse paciente, eu tenho que também entender um pouquinho de dor. A gente já aprendeu o que é o conceito de dor e uma abordagem histórica dessa dor. No entanto, há necessidade de eu entenda também um pouquinho da fisiopatologia da dor. Todo profissional de saúde tem a obrigação de estudar o processo doloroso, porque é um dever aliviar a dor e o sofrimento do paciente. Para isso, eu preciso conhecer a dor. Como a dor ocorre? A sensação dolorosa ocorre. Geralmente, ela é periférica. Então, ela começa na periferia e começa pela transformação de estímulos nóxicos, que são estímulos dolorosos, em potencial de ação. Há uma mudança a nível dos nervos do potencial de ação, que passa do potencial de repouso para um potencial de excitação. Isso é chamado, uma fase da dor, de transdução, ou seja, uma mudança de um estímulo nóxico que vai promover a mudança de um potencial de ação a nível periférico. Mas essa dor ela é uma via, ela precisa ser transmitida. E aí eu vou ter a segunda fase da transmissão dolorosa, que é a ida desse impulso da periferia para o sistema nervoso central. E aí eu vou ter algumas vias. Primeiro eu vou ter o estímulo dos nociceptores, que aí vão acender pelos nervos, usar as vias da dor, chegar ao gânglio espinhal, depois eu vou ter ascensão para o gânglio posterior da medula e posteriormente para os núcleos hipotalâmicos e encéfalo. Então, os impulsos nociceptivos são assim conduzidos ao sistema nervoso central. Só que essa dor, esse estímulo doloroso, ele não chega na intensidade que ele foi produzido na periferia. Por exemplo, se eu imprensar o meu dedo na porta do carro, a dor é tão grande, que se ela chegar ao meu encéfalo nessa intensidade, eu não vou suportar. Por isso o organismo tem mecanismos de controle dessa dor. Esses mecanismos são chamados de modulação. Existe liberação de substâncias próprias do nosso organismo
como os opioides endógenos, as endorfinas, que são liberadas a nível de algumas estruturas encefálicas que vão promover a modulação da dor. Essa dor, quando chega no encéfalo, ela é percebida. Então, a gente tem a fase de cognição ou percepção. Então, como nós vemos, é uma estrada. A dor, ela é uma estrada e que ela vai tendo pequenos pitstops dentro da sua fisiopatologia. Bom, aqui é um exemplo do caminho da dor. Nós temos na periferia o estímulo. Esse estímulo ele é recebido, esse receptor é o nervo. Esse nervo é levado, esse estímulo pelo nervo até a medula. Essa via é chamada de via ascendente. Essa via ascendente passa pelo tálamo, depois vai distribuir esse estímulo doloroso para o córtex cerebral. E aí a gente tem as respostas a essa dor, a esse estímulo periférico. Essas respostas são motoras, quando eu tenho dificuldade de marcha, cognitivas, de memória, emocional, metabólica, hormonal e a nível de sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Os pacientes com muita dor, eles têm sudorese, taquicardia, aumento de pressão arterial, isso tudo são reações autonômicas. Entendendo ainda a dor, existem milhares de classificações. Existem classificações temporais, existem classificações de intensidade, existem classificações fisiopatológicas. Bom, uma classificação temporal é em dor aguda e dor crônica. A dor aguda é considerada uma dor fisiológica. Ela é uma dor que não veio para ficar. Ela é uma dor que é apenas um sinal, ela é um aviso. Já a dor crônica, ela é considerada uma dor patológica. Você pode ter dor crônica mesmo quando você não tenha um estímulo, aquele estímulo periférico visto aqui. Eu não tenho estímulo, mas eu tenho dor. A dor crônica, ela é temporal. Hoje é considerado, em muitos artigos, dor crônica a dor acima de 6 meses. Então, a dor aguda é uma dor fisiológica e a dor crônica é uma dor patológica. É importante saber isso na condução do tratamento, na condução desse paciente, na recepção desse paciente. Quando eu recebo um paciente com dor aguda, eu tenho uma conduta. Quando eu recebo um paciente com a dor crônica, eu tenho uma conduta. Quando eu falo em conduta, estou falando em conduta farmacológica e não farmacológica. A dor também pode ser classificada de acordo com sua intensidade. E aí a gente tem a dor leve, a dor moderada, a dor intensa e a dor severa. A dor leve é aquela dor que o paciente faz todas as suas atividades, nada impede que ele exerça as suas atividades laborais, no entanto, é uma dor persistente. A dor moderada já faz com que esse paciente tenha algumas restrições, ou restrição de marcha, ou restrição no seu trabalho, ou restrição no seu estudo. A dor intensa é a dor em que o paciente já não consegue mais exercer suas atividades. Já a dor severa é aquela dor do choro, é aquela dor que o paciente não consegue se portar. É aquela dor que o paciente vai realmente chegar ao hospital, à emergência, é uma dor de emergência. Geralmente as dores severas, elas estão mais ligadas à dor aguda. As dores crônicas, elas permeiam a dor moderada e dor intensa, variam entre esses dois tipos de dor. Para que eu trate a dor, eu tenho que entender a dor e eu tenho que classificar a dor de acordo com seus mecanismos fisiopatológicos. E essa classificação ela é dividida em nociceptiva ou somática, dor visceral, dor neuropática ou por desaferentação. A dor nociceptiva, muitas vezes, ela é ocasionada por uma estimulação do tecido. Exemplo, eu dei o aperto do dedo na porta do carro. Queimaduras. Ou então, alguma patologia, como uma doença que possa levar a um dano, como uma úlcera, né? E aí a gente tem a dor visceral, que ela não deixa de ser somática e nociceptiva, daí a dificuldade de classificação da dor. Uma das classificações mais difíceis é a fisiopatológica, porque o que mais existe é a dor mista. Na verdade, a dor mista é quando eu tenho, em sua fisiopatologia, a nocicepção
e alteração neuropática. A dor visceral, ela é uma dor constante, ela é uma dor mal localizada, é uma dor referida, você não consegue dizer aonde você sente essa dor. Geralmente tem um envolvimento do sistema nervoso autônomo, simpático parasimpático. Exemplo, uma cólica intestinal. Você tem sudorese, né, palidez e aumento da frequência cardíaca, sensação de desmaio, tudo isso porque eu tenho o componente autonômico ou do sistema nervoso autônomo envolvido. A dor neuropática é uma dor diferente. É muito comum as dores crônicas serem neuropáticas. A dor da hérnia de disco, a dor da neuropatia pós-herpética, a dor da neuralgia do trigêmeo. Toda a compressão nervosa, ela leva à formação de dor neuropática. Elas são geralmente em salvas, tipo choque, em queimação. Geralmente estão ligadas às plexopatias, ou seja, envolvimento de plexos nervosos, às síndromes pós-cirúrgicas, a síndrome do membro fantasma. E todas essas dores são neuropáticas. A dor no câncer é uma dor considerada mista. As dores mistas são as mais prevalentes. A dor do câncer tem um envolvimento tanto nociceptivo quanto neuropático. Bom, aqui é um exemplo das várias patologias relacionando-se à fisiopatologia da dor. Exemplo, uma dor nociceptiva primária, as osteoartroses, as dores viscerais, como eu falei anteriormente, que a dor visceral estava destacada, mas que ela entra como uma dor nociceptiva, as cefaleias, as dores por isquemia, a dor oncológica, e a dor oncológica também é neuropática. Se eu não tenho lesão de nervo, eu vou ter uma dor nociceptiva, no caso da dor oncológica, ou da dor no câncer. Se eu não tenho lesão nervosa, eu vou ter só uma dor nociceptiva. As dores lombares sem lesão de nervo, quando eu tenho só acometimento muscular. Dor neuropática primária, que eu não tenho envolvimento nociceptivo. Pode ser tanto periférica quanto central. No caso, se eu tenho lesão, dor lombar e eu tenho lesão de nervo. Né? No caso, se eu tenho uma neuralgia pós-herpética, neuralgia do trigêmeo, o HIV, a dor fantasma, ela pode ser neuropática primária. Se ela é central, ela pode ser pós-acidente vascular cerebral e pode ser após esclerose múltipla ou lesão espinhal da medula. Então, geralmente são lesões estruturais do neurônio. Agora, se eu tenho tanto o componente nociceptivo quanto o componente neuropático, eu posso ter, por exemplo, uma hérnia de disco. Eu posso ter, por exemplo, a dor oncológica. E eu não ter nem infiltração de nervo, mas eu ter lesão nervosa. Então, ela tem um componente tanto nociceptivo quanto um componente oncológico. Então, é necessário que a gente entenda a fisiopatologia, porque o tratamento farmacológico, muitas das drogas utilizadas, elas vão agir exatamente nos sítios fisiopatológicos que causam dor. Nós falamos anteriormente que a dor pode ser mensurada. Quando eu abordo um paciente com dor, qual é a minha primeira conduta? A minha primeira conduta é a história desse paciente. Eu tenho que sentar com esse paciente, conversar com esse paciente, entender esse paciente. Eu tenho que ver a história da dor desse paciente. Quando ela começou, onde ela está localizada, se ela tem radiação, se ele já fez medicação, o que fatores de melhora, fatores de piora. Nem sempre numa primeira consulta se consegue fazer uma história completa da dor. Depois que eu faço a história da dor, eu vou fazer uma avaliação funcional de acordo com escalas que nós vamos ver posteriormente. Então, de acordo com a escala, eu vou ver se esse paciente consegue realizar suas atividades diárias comuns, se ele consegue realizar suas atividades laborais. E essa escala vai me dar uma intensidade da dor, uma frequência da dor. Se essa dor, qual a duração dessa dor? Existe uma necessidade de fazer uma detalhada história da dor, independente dos antecedentes patológicos do paciente abordado. É necessário que a dor seja abordada separadamente, por isso ela deve ser mensurada, por isso ela pode ser mensurada, por isso ela é considerada o quinto sinal vital. Posteriormente, é feito o exame físico e o exame neurológico. No exame físico, desde o fácies do paciente,
paciente que chega com faces choroso, o paciente poliqueixoso, o paciente com franzir de testa, tudo isso é importante. A marcha do paciente, se esse paciente é claudicante, se esse paciente tem limitação. O exame neurológico não precisa ser um exame neurológico especializado. O exame neurológico superficial. O exame neurológico que você possa ver se existe sensibilidade, se existe perda de sensibilidade, se existem parestesias. Isso você pode fazer num consultório, você pode fazer com uma agulha simples, testando sensibilidade, você pode fazer sensibilidade térmica e sensibilidade dolorosa. Então é um exame neurológico superficial. Lógico, se precisar de um exame neurológico detalhado, é necessário que se vá a um especialista. O entendimento do mecanismo de dor. É necessário entender os mecanismos de dor, entender o mecanismo de nocicepção, entender que a dor é um estímulo periférico, entender que a dor ascende pelas vias nervosas para o encéfalo, entender a percepção da dor. Então é necessário a história, uma avaliação funcional e saber o mecanismo de dor. A partir daí a gente pode ver a dor mensurada. Esse é um método de mensuração da dor. Em relação a uma outra visão de dor, ainda mensurando como quinto sinal vital, é necessário se observar o social e psicológico do paciente. Que mudanças a dor causou na sua vida? Esse paciente é um paciente que tem depressão, a depressão caminha junto com a dor. Esse paciente tem ansiedade, como está o sono desse paciente? Ela é uma experiência sensorial e emocional, e um pode ser tratado pelo outro. Esse paciente apresenta alterações psiquiátricas ou psicológicas, predispõe-se esse paciente, se tem alterações psicológicas, um paciente que está em processo de separação, um paciente que perdeu o emprego, esse paciente, se tiver uma patologia que pode levar a dor crônica, é um paciente que está sujeito a uma perpetuação da dor, exatamente pelos processos psicológicos e sociais que vêm vivenciando. O paciente que tem diminuição da sua funcionalidade, esse paciente que antes era ativo e hoje não consegue mais por causa de sua dor, então a partir daí você está mensurando o social e psicológico da dor. Essas letras todas ao lado, elas representam os ícones que vão orientar o profissional a abordar o seu paciente com dor. O tratamento representado pela letra T. Que medicamentos esse paciente usou? Quais são as doses que ele está usando? Quais são os efeitos desses medicamentos sobre a vida desse paciente? Muitos pacientes muitas vezes sejam medicados com doses de opioides que estão interferindo em suas atividades habituais. O paciente não consegue dirigir, o paciente não consegue estudar, o paciente tem insônia devido aos efeitos colaterais e outros efeitos como constipação, sudoreses e outros efeitos colaterais das drogas. A letra E representa a educação do paciente em relação à sua doença e como conviver com ela. Então eu não vou dizer ao meu paciente, você não tem jeito. A sua dor, você tem que viver com ela. Eu tenho que educar, muitas vezes ensinar o paciente o que é a dor, como ela ocorre e o que fazer para conviver com a dor e como aceitar a sua dor. E isso é na primeira consulta, porque muitas vezes o paciente com dor, ele quer uma solução para o seu problema. E se você nem o ouve, isso faz com que esse paciente nem retorne, nem use toda a medicação que você prescreveu. Esse paciente ele deve retornar. Muitas vezes essa primeira consulta, essa primeira mensuração do quinto sinal vital é como uma hipertensão. Você fez a mensuração, avaliou a pressão arterial, medicou, esse paciente vai ter que voltar, vai ter que reavaliar. A mesma coisa é a dor. Você mediu a dor, você conheceu a dor do seu paciente e ele tem que voltar para a reavaliação. Existem escalas, várias escalas. Aqui é um exemplo de várias escalas. Aqui, esse exemplo, todas as escalas estão juntas. Existem escalas que eu posso aplicar durante esse primeiro contato com o meu paciente com dor. São escalas que vão medir a intensidade e a frequência da dor. Nós temos escalas numéricas e visuais, analógicas da intensidade da dor. A escala numérica, 0 sem dor, 10 dor insuportável. É necessário explicar para o paciente, porque muitas vezes ele vai te dar uma nota e ele tem que entender o que ele está te dando. Tem que dizer que essa escala ela é decrescente. Sem dor é o 0. O 10 é a dor insuportável. Então você diz para ele, tem uma nota para a sua dor. Qual é a sua dor?
e ele vai dar uma nota. De 0 a 2, a 3, 0 é a ausência de dor, então de 1 a 3 a gente considera dor leve. De 3,5, alguns dizem 3,5, de 4 a 6 você considera dor moderada. De 6 a 8, 9, dor intensa. E 10 é a dor insuportável. Então, essas são as escalas de descritores verbais. A gente ainda tem alguns descritores verbais muito interessantes que você observa em relação à dor. Ui, ai. São descritores que o paciente, no momento em que você está examinando ou conversando com esse paciente, ele te passa. São descritores importantes na avaliação da dor. Nós temos a escala visual analógica, que é a sem dor e dor insuportável. É uma escala mais reta. E tem também as escalas de faces. As escalas de faces são muito utilizadas nas dores infantis, nas dores da criança. Aliás, a gente não valoriza muito a dor na criança. É importante essa valorização. A criança também sente dor. E muitas vezes dor real. Então, você pede que ela aponte a carinha que está correspondendo à sua dor. E a partir daí, essas notas, você dá uma nota para a dor. Assim, pronto. Você fez a avaliação da intensidade da dor, avaliou a dor do paciente, e quando ele voltar para aquele item R de reavaliação, pós-tratamento, você pode aplicar novamente as escalas numéricas e visuais para mensurar a dor desse paciente. Portanto, a dor é um sinal vital mensurável. Aqui, olha, também a escala visual analógica, junto com as escalas de face, e que você pode aplicar na pediatria. Tratar a dor. Existem tratamentos farmacológicos e tratamento não farmacológico. Para o tratamento farmacológico, nós podemos usar um arsenal de drogas, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, antidepressivos, anticonvulsivantes, os opioides e até os anestésicos. Então, é necessário saber manusear com esse arsenal. A Organização Mundial de Saúde propõe a utilização de analgésicos através da escada da dor. É uma escada de 3, 4 degraus já, que tem 4, mas a princípio ela começou com 3 degraus. Na verdade, a escada da dor foi elaborada para o tratamento da dor no câncer. Mas ela mostrou-se tão eficaz que começou a ser utilizada no tratamento das dores crônicas de outras patologias. O primeiro degrau trata dor leve. E no primeiro degrau eu posso usar um analgésico ou um anti-inflamatório não hormonal. Porque dentre os anti-inflamatórios a gente pode usar os hormonais e os não hormonais. No primeiro degrau é usado um analgésico e um anti-inflamatório não hormonal. Também pode ser usado as drogas adjuvantes. O que são drogas adjuvantes? São os relaxantes musculares, são os antidepressivos e os anticonvulsivantes. E aqui uma ressalva: antidepressivo não é usado para depressão. Antidepressivo é usado aqui, o seu mecanismo é no controle da dor. Ele vai alterar algumas substâncias que caem na sinapse nervosa, aumentando a modulação, aquele passo da dor, aumentando a modulação da dor. Então, quando for prescrito um antidepressivo, é necessário explicar ao paciente que você não está prescrevendo um antidepressivo para depressão e explicar o mecanismo de dor. Com isso, o paciente faz uso dessa medicação e não abandona o tratamento. Já a dor moderada, ou degrau 2, você vai usar um opioide fraco, um analgésico, ou anti-inflamatório não hormonal e pode usar as drogas adjuvantes. No terceiro degrau, você usa um opioide forte, aí entra a morfina, pode usar analgésicos, os anti-inflamatórios não hormonais e as drogas adjuvantes, elas perpassam os 4 degraus. Elas estão nos 4 degraus. Você pode usar tanto na dor leve, na moderada, na intensa, ou já quando você necessitar de procedimentos intervencionistas. Aqui é quando eu já tenho procedimentos como risotomia, eu já vou usar opioides fortes. Esse aqui já não é na
Na unidade básica já não é no primeiro contato, geralmente é um paciente que já fez todos esses outros degraus, é um paciente que já vai para o serviço especializado. Aqui só um exemplo de algumas classes farmacológicas que são os inibidores acíticos não seletivos da COX. COX é uma enzima que vai promover a liberação da prostaglandina, que é um mediador de dor na periferia. Então, a gente tem aqui a aspirina, ou ácido acetil salicílico, o ibuprofeno, são alguns exemplos de drogas de diclofenaco que você pode usar no primeiro degrau, o meloxicam. Aqui a gente vai ter o acetaminofén ou o paracetamol, tendo cuidado com os pacientes que tiverem insuficiência hepática, pela sua eliminação hepática. E aqui alguns exemplos dos opioides, que são as drogas que devem ser usadas com todo o cuidado que lhe é necessário, e, no entanto, elas têm que haver da equipe que trata a dor um conhecimento sobre a farmacologia dessas drogas, saber que elas têm dose teto, nem toda droga, nem todo opioide leva à insuficiência respiratória, à depressão respiratória. O opioide, ele se usado com todo o cuidado, com todo o critério, usando as doses recomendadas, ele é um excelente arsenal para tratamento da dor crônica. E pensar sempre nos tratamentos não farmacológicos, a fisioterapia, a acupuntura, as neurocirurgias, como eu citei anteriormente, as rizotomias, que estão aí e que ajudam e muito no controle da dor crônica. É necessário que existam políticas nacionais para que se controle a dor. É necessário que se fale da dor. É necessário que se entenda a dor. Então, é possível tratar eficazmente a dor se o governo incluir o alívio da dor no Plano Nacional de Saúde. Se nós tivermos acesso ao receituário controlado, se nós tivermos cursos de dor, se nós tivermos conhecimento da fisiopatologia da dor. Eu li há uns 2 meses atrás um artigo que dizia: se eu conheço a fisiopatologia da dor, eu trato eficazmente a dor. Então, eu tenho que saber o que é uma dor nociceptiva, o que é uma dor neuropática, o que é uma dor mista, quais são os degraus da escada, que medicação eu posso usar, qual é o mecanismo de ação das drogas em relação à fisiopatologia da dor, porque aí eu vou poder fazer o alívio da dor. Dor não foi feita para ser sentida, dor tem que ser aliviada. Os fazedores de políticas e legisladores, eles precisam garantir que as leis e os regulamentos nacionais, embora o uso de opioides deva ser controlado, sim, mas os opioides devem ser conhecidos. E não que haja restrição de prescrição em prejuízo aos pacientes necessitados. Há necessidade de um conhecimento do uso de opioides para que não se restrinja a prescrição em prejuízo aos pacientes que necessitam dessas drogas. O que não pode é o uso discriminado. No entanto, o uso correto, o uso regulamentado e a disponibilidade dessas drogas a nível de atenção básica, com treinamento de pessoal que possa estar trabalhando com a dor, aí sim, os opioides é um instrumento de grande valia. A dor é o senhor da humanidade, é mais terrível que a própria morte, então é necessário tratar. A equipe do Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão gostaria de agradecer pela sua atenção e convidá-lo a utilizar a plataforma de Telesaúde Brasil Redes para postar suas dúvidas. Estaremos à sua disposição sempre que necessário.